Mais uma boa pergunta importante, porque muitas vezes, baseado, por exemplo, em Romanos 13, versos 1 a 7, e também em 1 de Pedro capítulo 2, o cristão é induzido, ou até mesmo ensinado, a adotar um absoluto silêncio quanto a governos autoritários ou totalitários. Mas a gente tem que lembrar que essas passagens bíblicas, em Romanos e 1 de Pedro, devem ser colocadas no seu contexto imediato, são as epístolas onde elas são inseridas, e essas passagens não devem ser tratadas isoladamente do contexto maior da Sagrada Escritura. Por exemplo, em Atos 5, a gente aprende que quando há um conflito entre Deus e as autoridades constituídas, nós ficamos com Deus e contra as autoridades. Há uma resistência legítima, organizada, às autoridades que extrapolam o seu mandato. Então, o cristão ele nunca é acrítico quanto a um governo autoritário, um governo totalitário. O cristão nunca é alguém que vai entregar sua lealdade, e esse é um ponto importante que eu tento desenvolver na obra, a um governo autoritário e totalitário. Não só porque esse governo é uma oposição a valores democráticos e republicanos que o cristão tem que amar, mas porque esse governo deixou de ter o respaldo bíblico, isto é, esse governo deixou de ser uma autoridade legítima. Ele não protege mais o bem, ele não premia mais o bem, ele não usa a sua espada para punir o mal, muito ao contrário, a espada muitas vezes é usada para punir o bem e proteger o mal. Nesse sentido, e pensando no ensino global da Sagrada Escritura, a gente tem que se lembrar que a imagem de Apocalipse 13, a besta que surge do mar. Isto é, o que nós temos em Apocalipse 13, e eu pensando no contexto, o imperador Domiciano, o primeiro imperador romano a exigir culto vivo, o primeiro imperador romano a exigir ser chamado de filho de Deus vivo. Nós temos ali um Estado total, um Estado ditatorial, por assim dizer, um Estado que almeja o controle de toda a sociedade, como é caracterizado no último livro da Bíblia, como um ser medonho, horroroso que surge do mar. Isto é, aquilo que deveria ser a autoridade ordenada por Deus, agora é uma caricatura que deve ser desprezada. Então, a Bíblia não justifica o silêncio diante de governos autoritários e totalitários. Muito ao contrário, nós já temos uma direção bíblica para criticar e resistir a governos autoritários e totalitários.